Hoje eu quero compartilhar com você o resultado de uma experiência muito positiva que eu tive com os meus alunos do primeiro período do curso Sistemas para a Internet, no IFTM, Campus Uberlândia Centro. Eu dei uma aula para eles e combinei com eles o seguinte, que na aula seguinte, 12 horas antes do início da próxima aula, eu ia apresentar para eles um desafio. E chamei esse desafio como o desafio das 12 horas. Sabe o que consistia nesse desafio? Era um questionário. Eu utilizei uma ferramenta online para poder inserir ali uma série de perguntas sobre o conteúdo que eu tinha abordado na aula anterior. Qual que era o objetivo? Fazer com que eles revisassem aquele conteúdo, estudando, buscando outras informações na web e etc. Porque eu precisava que eles tivessem aquele conteúdo já internalizado. Bom, eu utilizei uma ferramenta online que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo hoje. Só que antes de apresentar a ferramenta, olha só qual foi o resultado que eu obtive. Eu pedi que os alunos, logo após terem utilizado a ferramenta, eu pedi para que eles me dissessem se a experiência tinha sido positiva, se tivesse feito sentido para eles. E eu pedi para que eles fossem lá no Google Sala de Aula e colocassem esse depoimento para mim. Deixa eu compartilhar com você agora o resultado dessa experiência que eu tive com os alunos. No primeiro depoimento, o aluno Eduardo disse que foi uma experiência nova, que deu muito certo, que foi muito boa e que seria legal se tivesse mais dinâmicas como essa. O Murilo disse: a experiência foi sensacional, sem dúvida alguma. Foi útil para testar e validar os conhecimentos passados em aula e ela achou super válido uma outra atividade nesse modelo. O Janus disse: excelente. O Henrique disse: gostei bastante da experiência. Gostaria sim de mais dinâmicas como aquela. O Lucas reforçou dizendo que foi muito boa, que com toda certeza outras dinâmicas seriam muito bem-vindas. A Cristina achou que foi super interessante, a Natália achou que a experiência foi muito legal e inovadora e foi muito útil para fixar a matéria. Vou deixar outros depoimentos para depois vocês pausarem o vídeo e lerem com calma. A Beatriz já disse que foi uma experiência interessante, porém o horário conflitava com o horário de trabalho dela e que seria legal um prazo maior. Tirando esse ponto, achou que foi muito legal e que ajudou a fixar a matéria. O Vitor disse que também ajudou a fixar a matéria, o André disse que a experiência foi sensacional, disse ainda que não precisou colar, que com certeza queremos participar de mais desafios como esse, foi show. E por último, o Rubens disse que a experiência foi muito boa. Optei em responder as questões sem consultar nenhum material para ver como estava o conhecimento dele. Seria interessante fazer uma atividade como essa semanalmente. E aí, você acha que essa experiência foi proveitosa para os alunos? Sabe o que eu fiz? Eu vou mostrar qual foi a metodologia que eu utilizei para que eu pudesse chegar nesse tipo de resultado aqui, ok? Então, se você achar que esse vídeo faz sentido para você ou que ele possa ser útil para outras pessoas, se inscreva no canal, clique em gostei, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e não se esqueça de ativar as notificações para que você possa receber outros vídeos semelhantes a esse, ok? Deixa eu mostrar para você aqui agora o que foi que a gente utilizou para chegar nesse resultado. O que eu fiz foi o seguinte, a ferramenta que eu utilizei foi o Kahoot. É uma ferramenta que a gente tem a opção de criar nela um questionário com várias perguntas de múltipla escolha e de verdadeiro ou falso, entre outras opções. Porém, nesse vídeo e na atividade que eu apliquei para os alunos, eu utilizei apenas a opção de múltipla escolha. Então o que eu fiz foi o seguinte, aqui do meu lado esquerdo, que vocês estão vendo aí, é o meu celular. E eu vou simular aqui que esse celular seja o celular de um aluno. Eu ainda não estou mostrando para vocês como é que utiliza a ferramenta Kahoot. Só vou mostrar para vocês como é que apareceu esse desafio para os alunos. Porque, como eu disse, foi um desafio chamado de Desafio das 12 horas. Então foi proposto a eles uma atividade contendo um questionário com várias perguntas sobre o conteúdo que tinha sido trabalhado em aula e como é que esse questionário aparecia para os alunos. Bom, eu vou abrir o questionário aqui no Kahoot para mostrar para vocês como é que isso aqui vai aparecer para o meu aluno, ok? Então vamos ver o seguinte, eu vou pegar aqui, por enquanto eu ainda não estou ensinando o Kahoot para vocês, tá? A única coisa que eu fiz foi o seguinte, deixa eu mostrar aqui, eu vou abrir agora o meu Google Sala de Aula e vou mostrar para vocês como é que eu apresentei esse desafio para os meus alunos. Vou trocar aqui o meu perfil
e vou fazer o seguinte. Aqui na minha disciplina de projeto website estático, eu vim aqui no meu mural e escrevi uma mensagem aqui para os meus alunos. E a mensagem que apareceu para eles foi exatamente essa aqui, ó. Pessoal, sejam bem-vindos ao desafio das 12 horas. Eu criei um jogo contendo 11 perguntas sobre CSS. Você pode participar de 2 formas diferentes. Ou seja, o aluno poderia utilizar tanto o celular dele, aqui do lado esquerdo, quanto ele poderia fazer o seguinte, ele poderia copiar esse endereço do link, que seria a primeira opção, e quando ele coloca esse endereço aqui no navegador, vai aparecer essa tela para ele, ou a segunda opção seria através de um PIN, que é esse aqui. O PIN atual que eu estou utilizando aqui para apresentar para vocês é esse. Aí nesse caso, aqui do lado esquerdo é o celular do aluno. Olha só como é que ele utilizaria no celular dele. Vou abrir aqui o Kahoot, então aí você pediria para ele instalar o Kahoot. Ele encontra facilmente isso na Play Store ou na Apple Store, ok? E aqui na parte inferior, você falaria para ele, ó, tem uma opção lá que é Enter PIN. Você vai clicar nessa opção e aí você vai colocar esse PIN, que é exatamente o PIN que eu disponibilizei aqui no Google Sala de Aula, tá vendo? Então ele vai colocar esse PIN aqui para poder participar. Deixa eu digitar o PIN aqui, é 06 06 06 26, 26, 138, ok? Então agora eu vou pressionar o botão Enter, está dizendo que ele está sendo desafiado a partir desse momento pelo professor Wilton Filho, e aparece aqui embaixo quantos dias ele tem para poder finalizar esse desafio. No meu caso, como era o desafio das 12 horas, eu criei então um desafio que começava às 7 horas da manhã e ia até às 7 horas da noite, porque 7 horas da noite iria começar a aula. Ok? Muito bem. Aí ele vai clicar aqui em Next e ele está dizendo aqui, ó, essa atividade tem 11 questões, está pedindo para ele poder colocar o nome aqui, então vou colocar o Wilton Celular, que é o nome do aluno, então vamos colocar assim, aluno celular. O aluno que está usando o celular dele, é o nome dele. Vou clicar agora em Submit. E agora já foi, olha só, tem um player. E imaginemos agora uma situação que um outro aluno esteja utilizando agora o computador, aqui do lado direito agora, tá? Ele está utilizando o computador e ele vai colocar o nome dele aqui. Por exemplo, aluno notebook, ok? Vou clicar em OK aqui. Vamos agora atualizar essa telinha aqui. Eu cliquei aqui na barra de endereços aqui, ó. Você é o aluno notebook? Sim, sou eu mesmo. E agora ele vai começar a aparecer aqui as perguntas para mim, ó. CSS descreve como elementos que devem ser realizados na tela. Vou clicar aqui então, verdadeiro. Tá vendo? Então vão aparecendo aqui as perguntas e aqui embaixo as opções de resposta. Vamos para o próximo. E assim sucessivamente. Ó, CSS responsável pela apresentação do design de uma página web, enquanto ela... Beleza, não importa aqui agora o que significa. Vamos colocar aqui verdadeiro. E ele vai me dizendo, olha só, se o aluno acertou ou se ele errou, ok? Suponhamos que nesse exato momento o aluno diga o seguinte, já respondi 2 perguntas, já acabou o meu horário de almoço e eu quero terminar a atividade posteriormente. O que ele faz? Ele vai fechar o navegador, ó, vou cancelar aqui, deixei para Next, ele iria aparecer a terceira pergunta, mas eu não vou responder essa terceira pergunta. Por exemplo, quem usa o Google Forms, sabe que no Google Forms eu posso criar essa mesma atividade aqui. Eu colocaria então todas as perguntas com todas as opções de resposta, inclusive eu posso até fazer correção automática. Caso você não conheça o Google Forms, eu vou deixar um link aqui em cima, através desse card, para que você possa conhecer um pouquinho sobre o Google Forms. Porém, o Kahoot tem uma vantagem aqui sobre o Google Forms, que é o seguinte, se eu fechar, por exemplo, a janela do navegador ou a aba do navegador, e o aluno não quisesse, por exemplo, continuar, o Kahoot ele salvaria as respostas daquelas 2 questões anteriores que ele já iniciou, tá bom? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui esse endereço, de novo, esse seria o endereço que estaria aqui, por exemplo, no Google Sala de Aula. Bastasse que ele clicasse sobre esse endereço aqui, que iria abrir novamente o desafio, tá vendo? E olha lá, tá falando, você é o aluno notebook? Sim, sou eu. O que isso significa? E olha só, até bom ter acontecido isso aqui. Quando ele vai para a terceira pergunta e não responde, ele perde aquela pergunta. Tá vendo? Então, por exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos responder aqui a 4ª pergunta. Color é a regra? Não, color não é a regra. Vou colocar aqui falso.
Tá vendo? Next. E antes dele clicar no botão Next aqui, eu vou fazer o seguinte. Aí eu passaria essa orientação para ele, que a qualquer momento ele pode interromper o formulário, porém não continuaria o formulário. Vou fechar aqui, então nós fomos até a quarta pergunta. Vou fechar isso aqui, vou pegar isso aqui, esse endereço novamente, vou colocar aqui e vou pressionar Enter. Vamos ver se ele vai abrir a quinta pergunta. Ó, você é o aluno notebook? Sim, agora sim. Ele iria para a quinta pergunta. Então essa é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque eu posso a qualquer momento pausar a minha pergunta antes de ir para a próxima, porque eu quero continuar depois do banho, eu quero continuar depois da janta, eu quero continuar depois. Enfim, a qualquer momento. Tudo bem? Então vou fechar aqui agora e suponhamos que esse aluno, então, ele não finalizou a atividade dele. Ok? Muito bem, vamos ver aqui no celular agora. Esse aluno celular aqui agora vai começar. Ok, go. E esse aluno aqui agora vai começar a primeira pergunta. Por exemplo, verdadeiro, correto. Vamos para frente, next. Vamos para a segunda pergunta. E assim foi acontecendo ao longo do processo. O aluno, à medida que ele foi respondendo, ele tinha a opção de pausar a qualquer momento, de retornar novamente, e além disso, ele tinha a opção de visualizar aqui no formato de um ranking se ele estava melhor colocado do que os outros alunos. Tá vendo? E ele pode, por exemplo, ó, eu posso ir para a próxima pergunta, que seria a terceira questão, aqui no celular dele, por exemplo, verdadeiro. Aqui no caso eu errei, next, e aqui ia mostrando ó, gradativamente como é que ele estaria em relação aos outros alunos. E ele pode, por exemplo, continuar depois, ó, continue later, ok? Por exemplo, se ele fechasse o aplicativo aqui e abrisse o Kahoot novamente, ele tinha aqui, ó, challenges in progress, tá vendo? O desafio dele está em progresso, ó. Então ele poderia clicar aqui e dar continuidade a partir daquele ponto. Então, essa proposta dessa ferramenta, o Kahoot, ela é muito interessante porque o aluno ele tem o tempo que ele quiser para poder responder cada uma das perguntas. E ele pode fazer o seguinte, numa determinada pergunta, por exemplo, essa pergunta aqui, ó, quanto tempo ele tem para responder? O Kahoot nos dá a opção de definir um tempo. Então, eu posso definir 20 segundos, 40 segundos, até 240 segundos. Tudo bem? E aí o que acontece? Se o aluno não responder dentro daquele tempo, a pergunta automaticamente é fechada, ele fica com 0 naquela questão e aí passaria automaticamente para a próxima. Porém, nesse desafio, eu não queria que o aluno fosse pressionado a responder uma determinada pergunta naquele tempo. O que eu queria é que o meu aluno se sentisse confortável e confiante para ir para a próxima aula sabendo o conteúdo da aula passada. Então eu excluí o tempo, eu tirei o tempo. Então nesse momento aqui, ele poderia simplesmente sair dessa tela, fazer uma pesquisa na internet, poderia consultar um material dele, tudo bem? Sabe aquele depoimento daquela aluna, Beatriz, falou que o tempo foi muito curto? É porque o desafio foi proposto a eles 12 horas antes da próxima aula. Tudo bem? Então o que vocês podem fazer? Eu vou ensinar agora, passo a passo, como é que a gente usa o Kahoot, como é que a gente cria um Kahoot, como é que a gente configura um Kahoot, tá bom? Então é isso. Então vou voltar aqui agora. Já mostrei então para vocês aqui como é que ficaria a interface do aluno usando tanto o celular quanto também o navegador, ok? Bom, para que a gente possa utilizar o Kahoot, a gente vai fazer o seguinte, a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é entrar nesse endereço kahoot.com, ok? E aqui eu vou logar com a minha conta. Caso vocês não tenham uma conta no Kahoot, eu não vou explicar esse passo a passo, basta que vocês então criem uma conta para vocês no Kahoot. Assim que vocês entrarem aqui no Kahoot, eu tenho a opção aqui de Kahoots, ó. Esses Kahoots são todos os questionários, ele chama de Kahoots, são todos os questionários que eu já criei. Mas o que a gente vai fazer agora é o seguinte, eu vou clicar aqui em Create e vou criar um Kahoot bem simples com vocês, tá? Então aqui, ó, eu vou criar um novo Kahoot, essa primeira opção. Aqui ele já pede para colocar o título, aqui em cima, viram aqui? Então suponhamos que seja uma prova de matemática. E entre parênteses vou colocar assim, teste.
Tá? Pode ser uma prova de matemática, você pode usar o Kahoot como uma prova. Eu, por exemplo, já usei o Kahoot, inclusive para essa mesma turma, para poder aplicar uma prova. Tudo bem? Aí é uma outra abordagem de uso do Kahoot, que eu vou contemplar isso num outro vídeo. Hoje eu vou utilizar o Kahoot somente para poder propor um desafio para os alunos. Tudo bem? Então a gente vai colocar o título aqui, prova de matemática, que seria uma breve descrição. Então, por exemplo, valor 10,0 pontos, por exemplo, tudo bem? E aqui eu tenho aqui o seguinte, ó, como é que você quer que seja a visibilidade desse Kahoot? Você quer que outras pessoas no Kahoot, ou seja, na ferramenta, possam localizar a sua prova? Porque muitas pessoas disponibilizam os seus Kahoots para a comunidade, para que eles possam consultar. Ou então only you, ou seja, só para mim e para as pessoas que eu vou compartilhar, ok? E eu posso, inclusive, colocar uma imagem aqui que representa a minha prova de matemática. Eu vou clicar aqui em Done. E aqui do lado esquerdo tem, então, as minhas questões. E eu vou colocar aqui, ó, quanto é 2 mais 2? Ok? Vou definir um tempo aqui, ó. Por exemplo, eu quero que o aluno responda isso em 60 segundos. Tudo bem? Eu tenho 4 opções de resposta aqui. Então, vou colocar aqui 10... Opa! 2 mais 2, vou colocar 4, vou colocar 5, vou colocar 6 e vou colocar 7, ok? Depois disso, vou marcar agora qual que seria o gabarito. 2 mais 2, 4. Vou clicar agora aqui em Done. Done. E aí, depois que eu fizer isso, o meu Kahoot ele vem automaticamente para cá. Ó. Prova de matemática, tem apenas uma questão, o criador foi o Wilton Filho. Bom, como ainda está uma prova muito simples, vamos inserir novas questões. Então eu vou clicar aqui sobre esse Kahoot e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou editar. Vocês também podem fazer o seguinte, ó, eu vou clicar aqui em Done. Uma segunda opção para vocês poderem editar é diretamente através desses 3 pontinhos. Então aqui está a minha prova de matemática, suponhamos que eu queira continuar inserindo novas questões nessa prova, agora eu vou vir aqui, ó, Add Question, tá ok? Eu vou colocar agora uma pergunta de True ou False. Tem aqui a opção de True ou False, tá bom? Eu particularmente não uso essa opção aqui de True ou False, porque ele coloca como opção de resposta aqui True ou False em inglês. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa questãozinha aqui, vou deletar ela e vou adicionar uma nova questão aqui, do tipo Quiz, e eu mesmo vou colocar aqui, ó, verdadeiro, e aqui eu vou colocar falso. Tá? Então basta colocar apenas essas 2 opções de resposta, não precisa utilizar as outras 2, ok? Então nós vamos colocar aqui, ó, 2 mais 3 é igual a 6. Aí eu tenho verdadeiro ou falso. Então vamos colocar aqui falso. Quanto tempo ele tem para poder responder essa questão? Por exemplo, 30 segundinhos, ok? Vamos clicar aqui agora em adicionar mais uma questão do tipo quiz e agora vamos colocar uma questão com 3 opções de resposta. Quanto é 2 mais 8? Ok? Então vamos colocar aqui 10. Vamos colocar aqui 12 e vamos colocar aqui 11. Quanto é 2 mais 2? 10. Pronto. Quanto tempo ele tem para responder? 90 segundos. Feito isso, agora sim, eu vou clicar aqui em Done. Eu terminei o meu quiz, eu terminei o meu Kahoot e agora eu tenho algumas opções aqui. Como é que você quer fazer? Você quer testar esse Kahoot? Você quer jogar ele agora? Você quer compartilhar com outras pessoas? Por enquanto eu vou clicar em Done. Não vou fazer mais nada. Eu só terminei aqui e... por enquanto ainda não vou disponibilizar para os meus alunos. Aí suponhamos que daqui 2 dias eu falo, não, hoje é o dia do desafio das 12 horas. Deixa eu disponibilizar esse desafio das 12 horas, ou que seja 48 horas, ou que não seja um desafio, ou que seja simplesmente uma lista de exercícios, tá bom? E aí o que você faz? Até vou fazer o seguinte, eu vou sair aqui da minha conta, vou clicar na engrenagemzinha, Sign Out, aí suponhamos que daqui 2 dias eu volte, vou colocar aqui então o meu usuário e a minha senha, e vou disponibilizar isso aqui agora para os meus alunos. Vou fechar, vou vir aqui em Kahoots, tá vendo? E agora eu vou vir aqui em prova de matemática teste. Agora eu vou clicar nesse botãozinho aqui de play. E ele me fala, você quer brincar com isso aqui? Ou você quer jogar isso aqui com os alunos presencialmente? Não. Não vamos fazer isso presencialmente. Eu vou mostrar isso num outro vídeo. Eu quero fazer isso aqui online. O meu aluno vai estar usando o celular dele, onde ele estiver. Aí aqui, ó, eu estou atribuindo então essa atividade como um desafio, um jogo, beleza? Então ele tem, por exemplo, até o dia 20 de maio para poder responder até o meio-dia. Sabe aquele tempo que eu defini para as questões? Você quer utilizá-lo agora? Por exemplo, sim, eu vou deixar que sim, porque nessa atividade que eu mostrei agora há pouco para vocês,
eu não utilizei tempo com os meus alunos, ok? Nessa aqui eu vou deixar Question Timer habilitado. Você quer ordenar aleatoriamente as respostas? Sim, eu gostaria, ok? E lembrando, nessa versão a quantidade de participantes é apenas 50 respondentes. Seja alunos ou se você trabalha na indústria e quiser utilizar isso aqui para um treinamento, são 50 participantes apenas, ok? Vamos criar aqui agora e vamos ver como é que ficaria. Bom, aí ele vem para essa tela, para esse dashboard aqui, tá vendo? E aí o que você faz? Já está prontinho o seu desafio. O que você faz agora? Você poderia ir lá no Google Sala de Aula, escrever uma mensagem para os alunos. Pessoal, a lista de exercícios já está disponível, vocês podem acessá-la a partir de duas opções. Aí você colocaria aqui esse endereço e esse PIN e orientaria os seus alunos. Esse endereço aqui pode ser utilizado no navegador e esse PIN aqui pode ser utilizado, por exemplo, no seu aplicativo Kahoot instalado no seu celular. Tá? Então vamos copiar esse endereço aqui e vamos ver como é que ficou a nossa atividade, ok? Vamos ver. Aí o aluno está aqui, todo ansioso para poder responder. Tem uma prova de matemática, tem 3 questões, coloca o seu nome. Então vou colocar aqui Wilton Not, ok, go. Muito bem, o aluno naquela ansiedade. O que a gente vai fazer? Vamos lá. Contagem regressiva. Lembrando que agora nós temos um cronômetro para poder responder, tá bom? Olha só. Quanto é 2 mais 2? Tá vendo o cronômetro aqui, pessoal? Aqui embaixo, olha só. Tá diminuindo, ó, 53, 52. Então vamos lá. Quanto é 2 mais 2? 4. Pronto, acertei. Next. Aí ele me mostra a minha pontuação. Por enquanto, só eu que estou jogando, por isso que ele está mostrando só o Wilton Not aqui. Vou para a próxima pergunta. Vamos responder rapidinho agora. 2 mais 3. Lembrando que essa aqui tem um tempo diferente, ó, são 30 segundos. Tá? Ele ainda coloca uma música de fundo aqui pra gente. 2 mais 3 é igual a 6? Falso. Ó, respondi. E agora vamos finalizar respondendo a última pergunta. Viu que aqui apareceu só 2 opções, verdadeiro ou falso. A primeira foram 4 opções de resposta e essa aqui deve aparecer somente 3 opções de resposta. Quanto é 2 mais 3, está lá as 3 opções de resposta. Eu coloquei um tempo bem maior, tá vendo? Então 2 mais 8 é 10. Pronto. Acabei. Nesse caso aqui, eu não fechei. Espero que vocês estejam lembrados aí que eu posso fechar a qualquer momento a janela sem ir para a próxima pergunta, que ele salva aquele status para mim. Que isso é muito legal. Porque se você tiver um questionário contendo 20, 30 perguntas, às vezes o aluno ele não consegue responder tudo ali naquele momento, tá bom? Ele quer fazer uma pausa, ele quer tomar um lanche e etc, tá bom? Então vamos clicar aqui em Next. Ah lá, você completou o desafio, beleza? E ainda te fala quanto tempo ainda está em aberto e qual foi a sua pontuação, tudo bem? Eu vou fechar isso aqui agora e quando eu venho aqui na tela do Kahoot, deixa eu clicar aqui no endereço e dar Enter para poder atualizar, para vocês verem um negócio que é legal, ó. Eu já tenho um player, eu tenho um aluno que já jogou isso aqui. Então, se você, por exemplo, quiser ver informações desse player, você vem nessa aba Player. Ó, Wilton Not, tá vendo? Quantas respostas corretas? 100%. Tudo bem? E no ranking ele está em primeiro lugar, ok? Aqui nós temos as questões, tá? Com o gabarito. E daqui a pouquinho eu vou mostrar o relatório para vocês. Vamos agora fazer o seguinte. Esse aluno aqui do lado esquerdo, ele vai entrar com um PIN, ó. Vou entrar com um PIN. Vou colocar aqui o PIN 03992802 e vou entrar, tá bom? Esse aqui vai ser, deixa eu ver os meus players aqui, esse aqui é o dashboard do professor, esse é o Wilton Not, né? Então aqui está dizendo do lado esquerdo aqui que foi desafiado pelo professor e quanto tempo ele tem para poder responder. Esse aqui do lado esquerdo eu vou colocar então Wilton Cell de celular. Tudo bem? Vamos então começar. Ok, go. Quero mostrar uma coisa legal para vocês agora, quer ver? Então, quanto é 2 mais 3? Está mostrando aqui o tempo aqui embaixo. 2 mais 3, 4. Pronto. 2 mais 3, 4. Next. Suponhamos que nesse exato momento o Wilton Cell não queira continuar. Então, vou colocar aqui continue later. Tá vendo? Ou seja, eu vou continuar depois. Aí agora eu vou vir aqui do lado direito, suponhamos que o professor queira saber quem já fez, quem completou e quem já fez parcialmente. Então vou vir aqui na barra de endereços, vou clicar aqui em OK, e aqui nós temos, ó,
2 jogadores. 2 jogadores. E quando eu venho aqui em Players, olha que legal isso aqui, pessoal. O Wilton Cell, ele está no segundo lugar do ranking. E ele completou 33% do questionário. Olha que legal. Ou seja, quantas perguntas ele ainda não respondeu? 2. Então aqui ele te dá um status de todos os alunos. Quem já finalizou, quem ainda está fazendo e quem ainda nem fez. Porque se um aluno colocar o PIN aqui, entrar, mas ainda não iniciar e não responder nenhuma pergunta, ele vai colocar aqui então que o aluno ele começou, só que ele ainda não respondeu nenhuma pergunta. Tá? Aqui tem aqui, ó, didn't finish. Aí ele relaciona somente aqueles que começaram e que não finalizaram, ok? Deixa eu só finalizar esse aqui, deixa eu voltar aqui para o lado esquerdo, e suponhamos que o aluno então saiu do Kahoot dele e ele vai lá no Kahoot novamente. Vamos abrir o Kahoot, ele tem aqui, ó, Challenge in Progress. Ele tem aqui prova de matemática, tá vendo? Ele fez parcialmente, então ele vai clicar aqui e vai dar continuidade, ó, continue playing. Beleza? Então vamos lá, vamos responder aqui só para a gente finalizar. 2 mais 3 é 6, falso, maravilha. E vamos agora para o próximo, next. 2 mais 8, vamos marcar aqui, 10. E agora sim, nós finalizamos o desafio. E ele mostra aqui o ranking no final. Wilton Cell está em primeiro lugar. Next. Ok? Ou melhor dizendo, o Wilton Note está em primeiro lugar. Foi melhor. Ok? Então é assim que aparece para ele, ó, esse rankingzinho aqui, ó, quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo e etc. Tá bom? E agora que o professor vai vir aqui em Summary, tá vendo? E agora nós vamos fazer o seguinte, clicar aqui de novo, pressionar Enter ou F5, né, para poder atualizar, e nós vamos vir agora em Players. E agora sim, o Wilton Cell terminou, 100%. Ok? Como é que eu faço agora para obter as respostas dos meus alunos? E além disso, para ver a pontuação de cada um, eu vou vir aqui, ó, Report Options. E aí o que acontece? Ao clicar aqui, Download Report, ele vai salvar um relatório na máquina de vocês, no formato do Excel, XLS. Vamos ver? Você quer fazer o download? Sim. Agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou o resultado. Olha só, esse aqui é o Excel que ele salva para mim, tá vendo? Deixa eu habilitar a edição. E o que é mais bacana é isso aqui, ó. Ele me dá uma estatística, quantas respostas corretas, total de incorretas, a média da pontuação, tá vendo? Agora eu venho aqui em Final Score, eu consigo ver exatamente a lista de todos os meus alunos, quantas respostas cada um acertou, quantas que foram erradas. E aqui eu venho agora individualmente, nessa aba aqui embaixo, One Quiz, e consigo ver o desempenho individual de cada aluno em cada uma das questões. Então, nesse caso aqui, é a primeira questão. Aí eu consigo ver o Wilton Cell acertou, o Wilton Note acertou. Na segunda questão, o Wilton Cell e o Wilton Note também acertaram. Aqui no caso todos acertaram, né? Mas eu consigo individualizar cada um dos meus alunos para cada uma das minhas questões. Bom, agora aqui no Kahoot, nós já vimos então, vamos voltar aqui para o Home. O que a gente viu? Nessa seção de Kahoots aqui, a gente tem a opção de ver todos os nossos Kahoots que nós fizemos. Na questão aqui de Reports, nós temos os relatórios. Os relatórios, ó, aqui veio a prova de matemática teste, tá vendo? Eu posso vir aqui e dar um Open Report, ou eu posso fazer um download desse report. Eu posso vir aqui na minha prova e editá-la para dar continuidade nela, ou seja, inserindo novas questões, ou removendo, ou alterando essas questões. E se eu quiser executar um determinado Kahoot, eu venho aqui no botãozinho de Play, clico em Assign. Aqui ele já está falando que o meu desafio já está em progresso. Eu posso criar um novo, eu posso simplesmente modificar essas informações. Se eu modificar essas informações, eu tenho a opção aqui, inclusive, de Change Deadline, tá vendo? Ó, eu posso alterar esse prazo aqui para um prazo futuro, ou eu posso reduzir esse prazo aqui, tá? Ou se eu quiser, eu posso finalizar isso aqui agora. E aqui, como eu mostrei para vocês, tem os players, aqui tem as questões, e aqui nós conseguimos obter o nosso relatório, ok? Muito bem, ainda aqui no Kahoot, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês, que nesse relatório aqui, Reports, eu tenho uma relação de todos os relatórios de todas as atividades que eu fiz, tá bom?
Suponhamos, deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Suponhamos que vocês tenham uma atividade que vocês queiram passar assim, turma A, turma B, turma C e turma D. Suponhamos que você é professor de matemática de várias turmas. O que você poderia fazer? Você vem numa prova que já está formulada, que já está finalizada, e vem aqui nesses 3 pontinhos e clica em Duplicate, tá vendo? E aí você duplica a sua prova. Aí o que você faz? Você poderia abrir essa prova aqui e colocar aqui em cima, ó. Deixa eu colocar aqui, editar, e agora você poderia fazer isso aqui, ó. Para essa prova, vamos mudar o título dela. Então aqui em cima eu vou colocar assim, ó, prova de matemática, turma, por exemplo, turma B. Tá vendo? Turma B, vou salvar isso aqui. E aí você poderia, por exemplo, mudar algumas questões aqui, ó. O modelo da prova já está pronta e você mudaria apenas alguns enunciados aqui, beleza? Aí depois de finalizado, se você quisesse agora executar esse Kahoot com a turma B, e aí o que você faria? Vamos lá de novo em Kahoots, turma B, aí você vem cá e clica em Play, ó. Tá vendo? Você vai dar um assign e aí você vai dizer aqui qual vai ser o prazo, se vai ter tempo, se não vai. Lembrando, se você quiser desabilitar a opção de tempo, clica aqui em Off. Aí aquele tempo que você definiu lá no seu Kahoot, ele não vai ser utilizado. Ele ignora aquele tempo. Você poderia, inclusive, colocar aqui, ordenar aleatoriamente. Ok? Bom, então o que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo de hoje é exatamente isso. Eu queria ter compartilhado com vocês o resultado de uma experiência muito positiva que eu tive com os meus alunos do primeiro período do curso Sistemas para a Internet. E além disso, como foi uma coisa muito boa que aconteceu comigo e que os alunos gostaram bastante, eu quis estar trazendo para vocês essa ferramenta, o Kahoot. Olha só, as ferramentas elas não fazem milagre. É muito importante que o professor, o instrutor, ou o gerente, ou qualquer que seja a pessoa que venha utilizar o Kahoot, que saiba organizar o Kahoot, que saiba pensar na metodologia, na forma de utilizá-lo, de tal forma que possa fazer sentido para as pessoas, tá bom? Espero que você tenha gostado do Kahoot, farei outros vídeos sobre o Kahoot com outras funcionalidades, porque essa ferramenta ela é incrível, ela tem várias outras opções, certinho? Se esse vídeo fez sentido para você, não deixa de clicar em gostei, compartilha com outras pessoas, ative as notificações e se inscreva no canal, tá bom? Tchau!